Olá, eu me chamo Danilo Arnaldo Briskiewicz, estou aqui na cidade do Cerro e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Galeria dos Prefeitos da Prefeitura Municipal do Cerro. Uma galeria que infelizmente não fica aberta ao público, mas que conta histórias políticas muito interessantes. Senta que lá vem história boa. No segundo pavimento do prédio da Prefeitura Municipal do Cerro e também da Câmara Municipal do Cerro, nós temos a Galeria dos Prefeitos que foram homenageados por conta dos seus mandatos a partir de 1931. Essa galeria foi criada na época do prefeito José Monteiro da Cunha Magalhães, com a ajuda da historiadora Maria Eremita de Souza. É que durante muito tempo, os serranos, e especialmente a própria história da cidade, vinculou-se às autoridades do passado ou a tentativa de tentar criar laços com o passado e com essas autoridades. Ao mesmo tempo, essa reconstituição só foi possível porque a historiadora Maria Eremita de Souza, de fato, focou grande parte da sua vida no estudo biográfico das figuras mais proeminentes da cidade. O curioso desta galeria é que ela não é aberta ao público, à visitação pública. Ela é na sala de reuniões da prefeitura, ela fica aqui no salão mais amplo e, ao mesmo tempo, ela vai testemunhando a passagem dos mandatos de 1931 até os dias atuais. É curioso perceber que as histórias políticas que a cidade foi engendrando, foi contando, foi vivenciando no seu cotidiano, não aparecem nessas figuras, porque a figura, a gente sabe, é apenas a representação do rosto. Mas a história é feita de pormenores que a gente vai conhecendo a partir do ofício do historiador. A história do tempo presente da cidade do Cerro é uma história ainda por contar, especialmente a história política do século XX e primeiros anos também do século XXI. Eu vou tentar dar uma visão geral aqui de alguns prefeitos que eu conheci, por exemplo, na minha infância e também na casa do meu pai, especialmente porque o meu pai, o gaúcho, o Isidoro Briskiewicz, tinha uma relação muito profunda com essas figuras. O que mais impressiona nessa galeria, por exemplo, é que a partir do momento que eu me reconheço como pessoa que identifica as pessoas, eu já identifico, por exemplo, o prefeito Valdemir Lins Mesquita. Ele, por exemplo, participou da inauguração da rodoviária, que hoje é já a antiga rodoviária do Centro Histórico. E era muito comum, na minha infância, por exemplo, que nas inaugurações da cidade do Cerro era ofertado pão com salame. Era um costume político da época e as crianças adoravam. Eu gostava muito de participar desses eventos. Era sempre um copo de suco e também um pão com salame. Outro prefeito que me chama muita atenção na galeria é o Dr. José Monteiro da Cunha Magalhães. Ele teve vários mandatos na Prefeitura Municipal de Cerro. Ele volta para o Cerro ainda bastante jovem, e aí ele consegue emplacar vários mandatos durante a sua vida. O Dr. Zé Monteiro faleceu recentemente, no ano de 2021, e contribuiu muito com as fotografias do meu último livro, Cerro Patrimônio do Brasil. Durante os mandatos do Dr. José Monteiro, era muito comum que ele guardasse, por exemplo, figuras, imagens, relatos, convites
de tudo que ele ia fazendo durante o seu mandato. E é por isso que o seu acervo pessoal conta da história especialmente de obras entre os anos de 1983 até 2004, quando ele exerceu o seu último mandato, o terceiro deles. É importante destacar que alguns prefeitos, como por exemplo o senhor Laerte, era farmacêutico. E há sempre uma história muito curiosa que à época foi contada para mim pelo seu filho, o senhor Newton, também já falecido, que foi um prefeito colocado na prefeitura, mas sem querer ser prefeito. Isso também era muito comum, um arranjo local político em que não havia uma disputa eleitoral muito acirrada e muitas vezes quem tinha uma certa proeminência popular acabava sendo colocado no lugar. Uma outra figura muito importante dessa galeria, que eu conheço, vivo, uma pessoa muito interessante, muito importante para a cidade, é o Zé da Farmácia, o José da Conceição, que foi prefeito e por conta dele, na época dele, é que foi feito aquele monumento onde se lê a palavra cerro. Isso entre a Praça João Pinheiro e o Fórum. Nós podemos destacar também Guilherme Simões Neves, que teve 2 mandatos consecutivos e mais outro mandato, assim como também o Dr. José Monteiro. São 2 prefeitos que tiveram 3 mandatos. E é interessante perceber que nessa galeria nós encontramos também a figura de Adelmo Batista Lessa. Foi nessa gestão de Adelmo Batista Lessa que eu me tornei secretário de Cultura do Cerro, em 1998. Foi a primeira vez, inclusive, na cidade que teve essa secretaria voltada especificamente para o turismo, para a cultura e também, na época, para os esportes. Se nós pegarmos de Valdemir Lins Mesquita, passando por Dr. José Monteiro da Cunha Magalhães, Lalado, que é Geraldo Peixoto de Magalhães, até Adelmo Batista Lessa, nós temos uma relação entre esses prefeitos, onde de fato um vai passando os votos para o outro, seja por convergência, seja por divergência. No caso, por exemplo, entre o Dr. José Monteiro e Lalado, que apesar de serem amigos, eram inimigos políticos, pelo menos em termos de projeto de cidade. Essa galeria começa em 1931 por causa de tantas mudanças que nós tivemos durante anos e anos e anos na chamada história política das Minas do Cerro do Frio, em 1702, que se tornou Vila do Príncipe em 1714, depois se torna sede de uma comarca, que é a comarca do Cerro do Frio, em 1720, e vai ter a grande mudança, o fim do Senado da Câmara da Vila do Príncipe em 1828. A partir daí vem o governo das câmaras municipais, que nesse caso eram câmaras eleitas por voto direto, e depois essas câmaras acabam determinando a criação do chamado Executivo Municipal, que vai gerir, de certa maneira, a cidade. Esse Executivo Municipal depois se torna, então, a separação radical entre os 3 poderes, o Legislativo, a Câmara Municipal, o Executivo na Prefeitura e o exercício do Judiciário, que se dá no plano do Fórum, se dá no plano da comarca. Esses 3 poderes, em algum momento na história dessa prefeitura, estavam coligados, estavam juntos. Nessa prefeitura, por exemplo, já funcionou ao mesmo tempo a sede do Poder Municipal, a sede do Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, a Câmara Municipal. É um prédio que guarda muitas histórias, desde o século XIX, quando foi construído, na época para ser residência da família Carneiro, e depois, com o passar do tempo, ela foi mudando, se tornou escola normal, depois Grupo João Pinheiro, e por fim, acabou se tornando, a partir da grande reforma nos anos 80, a sede de fato da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal do Cerro. Os 2 poderes dividem partes do prédio, a maior parte da Prefeitura e a menor parte com o auditório da Câmara Municipal. É uma história muito interessante, muito típica de cidades coloniais do século XVIII.